O convidado de hoje do Café com a Polícia é o Bismarck. Ele é inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro há 10 anos. Também já trabalhou como policial penal no estado, lidando com presos diariamente na cadeia. Tem muita experiência e história pra contar, você não pode perder. Serve seu café e curte esse papo que tá legal demais. Fala galera, seja bem-vindo a mais um Café com a Polícia. Hoje vamos conversar com o inspetor Bismarck, mas antes disso, você que quer passar em concurso policial, eu vou deixar para você na descrição do vídeo as indicações de cursinhos para você estudar. Os cursinhos indicados ali são de confiança, são os melhores do mercado, então vai lá na descrição do vídeo e aproveita já, beleza? Fala Bismarck, seja bem-vindo aqui ao Café com a Polícia. Obrigado pela presença, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado pelo convite. Primeira vez em podcast, né? Primeira vez no podcast. Aí, ó. Legal. Tá sendo primeiro aqui o Café com a Polícia. Maneiro, irmão. Você que é inspetor aqui na Polícia Civil do Rio de Janeiro, há quanto tempo? 10 anos, né? A gente vai fechar agora em dezembro, se eu não me engano, 10 anos. Por que escolheu a polícia, Bismarck? O que você fazia antes e por que a carreira policial? Eu já tive outros trabalhos na iniciativa privada e não gostei de trabalhar na iniciativa privada. Precisava de uma garantia, precisava tentar chegar no meu objetivo. E para isso eu precisei fazer o concurso, mas eu sabia que eu não conseguiria chegar no meu objetivo final indo direto estudar para ele, por não ter uma boa base, não ter condições financeiras. Então eu comecei a fazer concursos menores e fui subindo até chegar à Polícia Civil. Ah, você fez estratégico ali. Fiz um planejamento, reconheci que não teria ir como direto, igual alguns amigos meus que foram. E aí eu montei uma estratégia, falei, não, eu vou para isso, eu vou servir a Marinha, eu vou fazer o DEGAS, eu vou fazer a SEAP, eu vou ir para a polícia, vou fazer uma pós, vou fazer o OAB e tudo escalonado. Mas no caso, tu já era formado na época que tu pensou em fazer concurso ou não? Não. Por isso que tu foi escalando, então? Isso, eu não era formado, não tinha base, não tinha sido reprovado 2 vezes no 2º grau, não sabia ler e escrever direito, não estudava como deveria. E quando eu decidi estudar para concurso, terminei o 2º grau no sistema de apostila, fui estudando, fui estrategicamente, concurso por concurso. Cara, que engraçado isso, né? Você fez o 2º grau, um supletivo no caso, Supletivo. Terminou depois de um tempo e veio essa consciência para ti, vou terminar, vou fazer concurso por concurso. Alguém te falou isso? Você buscando alguma coisa encontrou? Na verdade foi antes de fazer o supletivo. Eu precisava mudar de vida, eu precisava melhorar de vida após a morte do meu pai, as coisas ficaram muito difíceis. Então eu me alistei na Marinha, fui servir a Marinha. E na Marinha eu vi o que é o serviço público, a garantia que tinha, oportunidade, tive bons instrutores na Marinha que fizeram abrir minha cabeça e a partir daí que eu saí da Marinha eu falei, eu vou estudar, eu vou escalonar porque não tem como eu ir direto, igual alguns amigos meus. Então me inscrevi no sistema de apostila, 50 centavos por apostila, pegava a apostila, fazia a prova e entregava. Lia a apostila, fazia a prova e entregava. Terminei o 2º grau assim, já estudando para concurso. E aí fui fazendo vários concursos. Caramba. Qual o primeiro que tu passou? O primeiro que eu passei foi para agente socioeducativo, em Minas Gerais, a antiga FEBEM. Trabalhava com menor infrator. E tu chegou a ir? Todos os concursos todos os cargos que eu coloco lá no meu Instagram, o pessoal me pergunta muito isso. Você trabalhou em qual? Todos eu passei, tomei posse e com muito orgulho exerci a profissão. Fiquei 1 ano no DEGAS em Minas. Como é que é trabalhar com um menor numa FEBEM? Assim. Eu falo que é uma das profissões mais complicadas que tem. Porque o sistema penitenciário adulto, ele te respeita, entre aspas. Você exerce uma autoridade ali, você dá o direito a ele que está previsto e ele te respeita. O menor infrator, em regra, não. Ele tem muita proteção de pessoas que não são da área, que não entendem como o sistema funciona. A pessoa nunca foi socializada. E aí como você vai ressocializar o menor infrator? E aí ele te afronta. E aí você precisa impor a sua autoridade, demonstrando a força no atuar, né? Não na agressão, mas a força no atuar,
na liderança, no respeito. E aí ele passa, não, com esse aqui não. Realmente ele faz cumprir o que está previsto, não me dá nada mais, mas também não me dá nada menos. E aí eu consegui impor o meu respeito dentro da unidade socioeducativa. Fiquei 1 ano no Degás Minas. Rio, Minas. Caramba, isso não pode nem encostar nos menores de idade, né? Não pode, não tem arma, não tem nenhum equipamento de proteção. E o único momento que você podia encostar ou fazer valer o direito da legítima defesa, que eu sempre falei isso, até na carreira policial é assim, muita gente não entende, é no momento do ataque, é no momento que você é agredido. Então naquele momento eu estava amparado pela legislação para pegar, quebrar resistência, derrubar, usar a técnica de defesa pessoal, algemar e conduzir. Teve alguma vez que o menor já tentou ir para cima de vocês? Várias vezes. O sistema socioeducativo em Minas é muito mais tranquilo do que no Rio. Não trabalhei no Rio, mas conheço o Rio de Janeiro, né? Em Minas é muito mais tranquilo e eles tentavam motim, fuga, todo mês. Tinha que agir então, não tinha? Tinha que agir. Mas eles selecionavam, é engraçado isso, que eles selecionam determinados agentes. Eles veem os agentes não mais fracos, mas menos preparado para o combate. Então eles vão tentar nessa turma que dá brecha para eles. Porra, fico imaginando, cara. Mas enfim, conseguiu conter o que aconteceu, deu tudo certo. Ficou 1 ano lá. A tua experiência lá, o que tu diria para alguém que quer trabalhar um dia, né, e vai fazer um concurso desse, cara? O concurso para delegado, para mim, foi sempre um concurso escada, né? Exerci, trabalhei, tentava dar o meu melhor, mas sempre com o objetivo de sair. E para quem vai fazer o concurso, eu acho sempre uma boa opção. Quem não tem oportunidade de fazer outros ou quer entrar nesse cargo, eu acho importante. Mas é um concurso complicado, 24 horas, com tensão, eles vão tentar fugir, eles vão tentar algum motim. A unidade socioeducativa é construída de uma forma que não dá segurança para o agente. Então a unidade é construída com vários vergalhões, com vários ferros. E parece que aquilo é de papel. O cara cava com a mão e acha um ferro, acha um vergalhão. Com aquilo dali, ele faz um estoque, faz uma faca e pode tentar uma fuga contra você. Você já viu alguém conseguir ferir um agente? Já. Na minha unidade teve uma rebelião. Foi numa outra turma, eles pegaram os agentes, tinham várias facas, vários estoques e fizeram um guarda-refém. Levaram para o telhado, a PM foi acionada, conseguiu conter a rebelião, ninguém ferido gravemente, mas um colega ficou ferido, ficou afastado. E o engraçado é que nessa época, vários agentes entraram com licença. Eles tinham um problema psicológico, tinham um problema de voltar ao trabalho. E um grupo de 5, 7 pessoas não saíram. E eu era um deles. Então a gente se revezava seguido na unidade para manter ela funcionando. Porque metade da turma da unidade estava afastada para testar o médico. E aí o chefe pedia, pô, você tem como ficar mais um pouco? Você tem como dobrar amanhã? Você tem como... E esse grupo que foi mantendo a unidade, botando em ordem até os outros colegas retornarem ao serviço. Maneiro. Cara, tu ir para Minas, tu mudou toda a tua vida para ir, né? Mudou. Foi sozinho? Foi bem difícil, a minha família ficou aqui. E eu não tinha grana para ir para Minas, né? Eu não tinha grana para manter 2 casas. Então, eu tinha um salário muito baixo em Minas, né? E a maioria das pessoas perguntaram, pô, você vai para Minas, cara? Ganhar tão pouco para ir para lá? Mas é o que eu sempre falo, só eu sei o sapato que estava me apertando, o calo que eu tenho. Então a pessoa quando falava isso, ela não sabia o que eu estava passando. Eu estava vendendo almoço para comprar janta. Tinha o objetivo de me tornar servidor público, queria fazer uma caminhada no serviço público. Então ir para Minas fazia parte do meu projeto. Primeiro passo. Então eu comprei uma moto, uma moto 150 cilindrados, é o que a prestação do meu salário cabia.
e eu ia Rio, Juiz de Fora, pegando a estrada aí, Rio Petrópolis, pegando chuva, frio, Rio, Juiz de Fora, aluguei uma posada lá, ficava 15 dias lá, casava as folgas, vinha pro Rio, ficava 7 dias. Ia de novo, levava marmita, comida dentro da mala, levava lá, ficava uma semana lá, 2 semanas, estudava na folga para voltar pro Rio com outro concurso, Rio, Minas, todo mês. E depois desse concurso, qual foi o próximo? No ano que eu estava na unidade socioeducativa, eu tinha prestado para agente penitenciário, o antigo carro de agente penitenciário, hoje policial penal. E aí tinha passado nos dois, mas tinha passado um pouquinho atrás para agente penitenciário. E aí eu fiquei aguardando a SEAP chamar. E isso eu iria para a biblioteca lá em Minas, na folga, estudar para outros concursos já, aguardando a SEAP chamar. E depois de um ano a SEAP chamou. E aí eu tive que conciliar o curso de formação da SEAP com um plantão em Minas, que eu não consegui licença na época. Então eu dava o plantão em Minas, saía virado do plantão, 7 horas da manhã, pegava a moto em Minas, descia para o curso de formação no Rio de Janeiro. E aí vinha cambaleando na moto até chegar no curso de formação. Caraca, mano. Ficava indo e voltando. Quanto tempo nisso? O curso de formação na SEAP, se eu não me engano, foram uns 3 ou 4 meses, algo assim. No SEAP, quanto tempo você ficou? Tomando posse na SEAP, pedi a exoneração de Minas, eu fiquei como policial penal hoje em dia, 4 anos e uns quebrados. Teve uma boa experiência, né? Quase a mesma coisa, adrenalina quanto Minas, uma intensidade um pouco menor, porque o adulto ele respeita mais o que você fala. É que o adulto também ele vai responder, né? Vai responder. O menor, além de, claro, não está bem formado ainda o caráter dele, o cérebro dele, tem ainda a parte do sabe que não vai responder. E ele conhece muita legislação cada vez mais. Muita gente não entende isso. Acha que, não, ele conhece a legislação, ele analisa a brecha na legislação e ele atua dessa forma. Então, quase todos os menores que eu trabalhava, eles sabiam que o prazo máximo da internação é de 3 anos. Então, se ele matasse, fizesse acontecer, ele poderia ficar no máximo 3 anos. Somando as penas, ele sabia também que o máximo que um menor pode responder é até 21 anos. Então, você fica apreensivo de tomar a facada e o camarada cumprir uma medida socioeducativa de até 3 anos só. A dúvida que me surgiu agora. O menor de idade pegou, fez uma parada ali com 17 anos, matou alguém. Aí pegou a internação de 3 anos. Ele vai ficar internado mesmo? Porque ele vai estar com 18 anos já. Sim, o ECA prevê que o prazo máximo de uma medida socioeducativa que ele possa responder é até 21 anos. Justamente para pegar esse adolescente de 16, de 17 e não achar que vai ficar 5 meses numa unidade. Mas muita gente confunde isso. O prazo não é de 3 anos, é de até 3 anos. Essa medida tem que ser reavaliada toda hora. Então, hoje, a nossa legislação prevê que um adolescente infrator que mata uma pessoa antes dos 18 anos, ele pode ficar até 3 anos. Ou seja, ele pode ficar 6 meses, 1 ano e ser liberado. Pois é, cara. Você na Polícia Penal do Rio ficou em qual unidade, primeiramente? Primeiramente, eu entrei numa cadeia semiaberta, onde os presos ficavam acautelados, solto no pátio o dia inteiro, e alguns tinham o benefício de ir na rua trabalhar e voltar à noite. Alguns, não todos. Ficou quanto tempo nessa unidade? Nessa unidade eu fiquei um bom tempo, fiquei 2, 3 anos. Depois fui inaugurar um outro setor especializado que a SEAP estava criando do proteção intramuros, né? Fazia a muralha. Então a gente fazia essa proteção, esse armamento. Estava saindo os PMs e entrando os agentes penitenciários. Estavam tirando os PMs de dentro das cadeias, colocando na rua e entrando os agentes penitenciários na época. Sim. Então fiz essa transição também. Como é que é o perfil do preso do semiaberto, cara? O preso do semiaberto é aquele preso que já cumpriu uma etapa de pena,
ele não fica mais trancafiado a maior parte do tempo dentro de uma cela. Então a unidade que eu trabalhei, abria ali por volta de 8, 9 horas, 10 horas da manhã, e eles ficavam no pátio, tomando banho de sol, jogando bola, conversando, malhando, o dia inteiro, até as 5 horas da tarde. 5 horas, trancava a cadeia, fazia o confere e trancava a cadeia. Quem tinha um benefício saía e voltava só à noite do trabalho. Então você se deparava com 400 presos numa unidade prisional e só você no pátio. Sem arma, sem nada. E você tem que tocar aquela massa. Ele tem que olhar para você e não ter medo, mas te respeitar. Então é muito complicado, porque qualquer momento você pode ser agarrado ali e até tocar o alarme, vir um grupo de intervenção, você vai ter que trabalhar no psicológico. Por que que eles não devam te atacar, te matar? Se você é um bom agente, entre aspas, né, que dá o direito dele sem exceder, ele vai te respeitar. Sozinho, cara? Sozinho. Na turma tinha 4, 5, 6 pessoas. Então um ficava lá dentro, um ficava numa guarita à esquerda, o outro ficava numa guarita à direita, o outro ficava no portão do cadeado e mais 2 na inspetoria, recebendo material para entrar, comida de preso, verificando documentação do preso que está saindo, que está entrando. Então não tinha muita gente. Então um tinha que ficar lá dentro. Claro, não é no meio dos 400, né? Você ficava um pouquinho para trás ali sentado no banquinho para poder ter a visão da cadeia toda, olhando. O que eles estão fazendo, se eles estão cortando a grade, se eles estão preparando a corda Tereza para subir no muro à noite, se eles estão confabulando alguma coisa no canto. Você ia pescando essas informações para passar para o diretor depois, para passar para os guardas. Hoje vai ter fuga, hoje a cadeia estava estranha, hoje não saiu quase ninguém. Não tinha ninguém jogando bola. E aí você botava um óculos escuro e pegava esse feeling ali. Tu conseguia perceber isso? Percebi. Eu sempre fui muito observador em tudo que eu passei, né? Eu aprendo observando com quem está na minha frente, com quem já cresceu. E nas unidades, nos serviços que eu passei, não foi diferente. Não ia aprender com o preso, mas eu aprendi, tinha uma experiência ali. Que quando o guarda estava bancando 2, 3 serviços direto, ele ia estar cansado. E o preso percebeu que ele estava direto na unidade. Ele ia tentar fuga em cima dele. Estava tudo muito calmo. À noite poderia ter um motim. Então você percebia no olhar, na atitude do preso, que eles iam tentar alguma coisa. Caraca, mano. Tu ficava ali sozinho, o pessoal vinha falar contigo ou não? Vinha. Tem um preso responsável chamado de ligação. Então ele é o porta-voz da cadeia. Então ele vem falar que a comida está ruim, que a carne está crua, que o café não veio bom. E aí você passava para o responsável, para o diretor, eles tentavam fazer a troca. Um preso ficava responsável em comprar coisas na cantina para os outros presos. Então todos os presos não poderiam vir até você. Aquele setor de segurança que você tinha, implícito, sem grade, eles não poderiam vir. Então esse ligação fazia essa ponte. Vinha te perguntar as coisas, o chuveiro do amigo pifou, está entupido o ralo, quebrou não sei o que, vai sair o lixo da cadeia agora. Eu vou comprar um alimento na cantina para um outro preso. E aí você ficava ali intermediando isso. Comprar um alimento para outro preso. Que eles trabalhavam? Como é que funciona isso? Como é que funciona o negócio do dinheiro ali dentro? Nessa unidade, eles não trabalhavam nessa unidade. Normalmente é a unidade de serviço aberto. E aí o preso sai para trabalhar, volta e dentro dessa unidade ainda tem alguns serviços. Em algumas unidades, até de semiaberto, eles exercem determinadas funções. Um é o faxina, um fica responsável pela limpeza, um fica responsável por recolher o lixo. Então eles têm certos benefícios de transitar dentro da unidade. Então o preso tem direito a ficar com dinheiro. Está previsto lá na legislação, no regimento do Estado de Janeiro também, um determinado valor, justamente para comprar um alimento na cantina. Então ele poderia.
passar para essa pessoa e ele vai lá, compra na cantina e entrega para ele, alimentos permitidos, dentro de uma unidade prisional. Já teve algum problema com o preso quando estava lá? Ou algum colega teu nesses plantões? Sempre. Assim que eu cheguei na unidade, a primeira semana minha, eu lembro, ficou um caso clássico, o preso, o bandido, ele percebe, ele sente o cheiro do medo ou que você é novo. Então, assim que eu cheguei, apesar de já ter vindo da Marinha, de uma unidade socioeducativa, aquele ambiente era novo para mim. Então, eu tentava me portar, observar mais, eu era novo. E um preso tentou uma graça. Ele veio até mim e falou algo que não tinha gostado do modo que eu estava observando, do modo que eu estava olhando. Ele tentou se impor ali para ver o que eu ia fazer. Se eu ia entubar, entre aspas, ou se eu ia manter minha postura. E aí na mesma hora eu repreendi ele, falei que não estava olhando nada, que estava verificando a unidade normal e que ele fazia o trabalho dele e eu fazia o meu, para ele ficar no canto dele e eu ia fazer o meu serviço daquela forma. E aí ele deu uma acalmada, não, tá tudo bem, gente, então eu confundi. E aí saiu. E a partir daí nunca mais tive problema nesse ponto, de tentar intimidar, porque ele viu que, apesar de não passar nada do jeito que eu estava ali, tenso, mas eu mantive a postura e ele viu que, pô, não, esse cara é firme, esse cara tá fazendo o trabalho dele. Se tu fraquejar na voz, no jeito de falar, Sim. o cara já Por sabe. dentro você tava tenso. Sim. Mas, como na carreira policial em regra, mas você manteve ali, não fraquejou ele, pô, esse cara é firme. Isso foi um dos casos, né? Já viu o colega colar as placas num momento assim? Acontece. Acontece e em todos os setores que eu passei, sempre teve um ou outro, ou por inexperiência, ou por nervosismo, ou pela situação, tá? Isso pode acontecer comigo também, já aconteceu de ficar meio tenso, de ficar na dúvida em como agir, mas isso é normal. Ficar na dúvida em como agir, em que sentido? Se partir para algo, para mão ou não? Como é que é? Teve um momento tenso assim de você achar que o negócio ia evoluir? Eu participei eu estava num dia também de um motim, né? De uma confusão, né? Era uma visita, uma visita, um dia de final de semana, da família do preso e estava pagando a visita, entrava a família do preso, entrava a esposa do preso e o preso tem direito ao parlatório, que é fazer o sexo com a esposa dele, ter relação sexual com a esposa dele. É direito dele, está previsto lá. Então, alguns presos que cumprem o requisito têm esse direito. E nesse dia eu estava na guarita, né? Ficava na guarita, dando uma lida, ficava tomando conta da unidade, me deixavam lá no canto na guarita. E o diretor da unidade chegou. Ele ficou sabendo que tinha uma irregularidade no pátio. Que houve um erro ali, não se sabe o que, qual motivo, e tinha uma visita que não estava autorizada. E aí a gente foi bater os cartões, são vários cartões de visita, vários presos, é tudo para dar errado, cara. Pouco efetivo, outras circunstâncias também alheias que existem. E essa visita foi encontrada com uma irregularidade. Ele mandou sair, o preso não gostou, o preso resinou, o preso foi para cima, outros presos começaram a cercar. A esposa estava perto, não? A esposa estava do lado, ele usando a família para poder se proteger, porque essa que é a verdade. Entendi. Se tivesse jogar a cadeia toda contra o guarda. E aí a gente manteve a calma, eu na guarita olhando aquele tumulto, o pau vai cantar, o pau vai quebrar, toco o alarme, eu não toco. E aí começou a voar garrafa no guarda. E eu falei, porra, o bicho vai pegar. E aí meti a mão no alarme. Toquei o alarme, peguei o rádio, prioridade, confusão na unidade tal, prioridade. E aí o SOI, que é o serviço especializado que dava o apoio, estava perto, cercou a unidade, calibre 12, todo mundo armado, e o preso gesticulando, o preso reclamando.
E é de praxe nossa, né? Tentar manter a calma, retirar a visita e deixar os presos sozinhos. Guardar todos os presos e depois retirar esse que criou a confusão, para ele responder pelo que ele fez. E foi isso que aconteceu. Após o SOI entrar com a calibre 12, a visita passar mal, quase desmaiar, jogar a visita contra, foi retirando as crianças, foi retirando a família, as esposas, e trancamos a cadeia, botamos cada preso em sua cela, e depois foi retirado o que criou essa confusão. E ele respondeu a um processo administrativo e foi transferido para uma outra unidade, longe de onde ele estava. Então, esse dia foi um dia tenso, porque poderia dar uma morte aí, poderia ter pego um guarda de refém, tinha 2 ou 3 guardas aí na galeria, no pátio, e para 400 presos. Mas essa atitude, essa estratégia de organizar e calma, não ir para o confronto, acabou cercando, organizando, as visitas saíram numa boa, preservamos as crianças, as mulheres e tudo ficou resolvido e o cara acabou sendo punido. No final ele não fez amor, então? Então, eu não sei se... Eu acho que já tinham começado. Porque assim que... porque assim que começa cedo, já vai chamando as visitas, eles vão entrando pro parlatório e eu acho que eles não batem muito papo não, já começa. E é engraçado esse negócio de fazer amor, né? Porque um outro caso, curiosidade, nessa mesma unidade, eu estava nessa mesma guarita e era um final de semana, né? E na cadeia tem uma coisa chamada ratão. Sabe o que é o ratão? Não. O ratão é o fazer sexo não autorizado. Dentro do banheiro, embaixo de um cafofo com lençol, dentro de uma unidade prisional. Então, estava na guarita, novo, falou, pô, Bismarck, tu fica na guarita ali, fica tranquilo, tá dando uma lida, tá estudando, tá de olho na cadeia, fica tranquilo, a gente vai tocar a visita aqui. Eu falei, pô, de boa. E tinha um banheiro na minha frente. E eu tô vendo o preso entrando com a esposa no banheiro. E não é autorizado isso. A pessoa que tem o direito ao parlatório, ele vai dentro de uma cela. Eles organizam a cela própria para isso. E aí o cara entrou no banheiro na frente de todo mundo. Aí eu falei, pô, não, alguma coisa está de errado aí, pô. A família toda, as visitas, vão achar que eu tô ganhando alguma coisa. E eu fui lá, chamei a ligação, falei, ó, o cara entrou no banheiro aí, cara, pode mandar sair, pô. Que isso? Aí o cara, não, meu chefe, você manda sair. E aí sai o cara, né? Sai o cara todo suado já. E foi rápido, foi tipo assim, cara, eu olhei, olhei assim, 1 minuto, eu falei, cara, eu fiquei naquela dúvida, que cara, é isso mesmo? Aí, não, manda sair, aí sai o cara já assustado, a mulher do cara. Eu falei, pô, com todo respeito, porque aí tem uma relação de respeito, ele me respeita, senão o negócio muda. Eu falei, ó, a senhora entrega o seu cartão lá na inspetoria, a senhora vai ser conduzida e você vai responder por isso. Ele falou, porra, não, meu chefe, isso aqui pode me bater, pode me cobrar. Eu falei, não, cara, você vai responder pelo seu ato. Porque pro preso é melhor sofrer uma punição física do que perder um benefício. Porque eu não lançaria no livro essa punição. Só que eu falei, eu não trabalho assim, cara. Eu não faço isso. Então você vai responder pelo seu ato. Coloquei ele no isolamento, tem que dar parte dele, e ele ficou lá. E voltei para a vareta. Quando eu olho, outro cara entrando no banheiro. Ah, não. Falei, pô, os caras estão de brincadeira comigo. Esposa. Poderia ser qualquer um. Poderia ser esposa, poderia ser namorada, poderia ser uma outra visita de uma outra família. Que eles ajustam isso também. O preso eles ajustam essa visita. Não, fulano vai vir visitar a minha prima. E aí tá passando por outro cara. E eu chamei ligação de novo e falei, pô, meu chefe, manda sair. Pô, manda sair, cara. Acabei de, pô, vocês não se comunicam não? Aí saiu o mesmo procedimento, abri a cela e mais um aí. Aí, pô, tô lá, e mais um de novo, o cara tentou entrar de novo. Eu falei, porra, alguma coisa tá de errado. Eu acho que eles fizeram um desafio esse dia, entre eles, assim, vamos ver quem consegue transar no banheiro. Eu acho que eles não se comunicaram. E o ligação que é responsável por dar esse toque não se comunicou. E aí tentou de novo. E aí, na quarta,
Eu peguei o quarto, tirei, já tinha outros presos no isolamento, o isolamento já estava cheio, era um verão, um calor absurdo no Rio de Janeiro. E eu tirei, manda sair, botei mais um, o cara, pô, fulano, você também? E aí o cara entrou e eu falei, pô, vocês não se comunicam não? E esse ligação, quando eu chamei o último e falei, manda sair, ele falou pra mim, pô, meu chefe, a gente achou que estava liberado. Eu falei, não, liberado não, aqui não, comigo não, na minha turma não. Todo mundo que entrar, eu vou tirar. E a partir daí ninguém entrou mais, eu acho que foram 5. E eu tirei todo mundo, botei para o isolamento, a visita saiu. Dentro do protocolo, o preso aceitou. E a partir daí o pessoal foi me conhecendo, como que eu trabalhava, e eles iam respeitando. Se tem um parlatório, o pessoal quer ir no banheiro, né? No banheiro. Porque o parlatório só vai quem é casado, quem tem documento, ou quem recebeu autorização do diretor. Então aquele cara que está 10 anos preso, sem sair, sem fazer sexo, eu até entendo o que ele quer, mas não está autorizado. Então ele tem que buscar os meios legais. Aí vai a prima, a irmã de outro preso, vai lá visitar e... Ele tenta. O pátio era muito grande, né? Só que esse banheiro ficava na minha frente. Pensa, o cara tá 10 anos sem fazer amor. Vai a guria lá, vai no banheiro. É 1 minuto no máximo, não vai muito mais que isso. Mais ou menos que isso. Eu já interferia antes. Então, cara, o cara sabia que era o meu trabalho. E era bem de frente da minha guarita. E no pátio de entrada com outras visitas sentadas no chão, fazendo piquenique, a família, filho, criança. Pô, tem que ser respeitado. E lá no fundo do pátio, que eu não conseguia ter uma visão muito boa, tinha cafofo, cabana com lençol. E não pode. E dentro dessa cabana eles tentavam também. E aí a gente evitava de circular muito no meio da visita, porque o cara estava com a família dele, ele estava conversando. Então não tem por que o guarda ficar do lado ali. Mas se tivesse que ficar, por algum motivo a gente iria. Então a gente falava, ó, manda tirar aquele lençol. Ter uma cabana ali não pode. Eu não sei se está matando alguém, se está estuprando alguém, se está transando, se está passando uma droga, uma arma. Que a que entrava na unidade, era nesse momento que eles passavam. Porque o guarda estava de olho, quando fazia uma cabana, quando ia no banheiro. Então a atenção o tempo inteiro. Tem isso também, né? Por isso também a atenção. Não que se você quiser ser um empata foda ali, porque... Sim, literalmente seria, mas algo que é proibido, tem um caminho legal. Ou ele tinha que safar, é aquilo que eu sempre falei, né? O preso está ali para me dar a volta e eu tô ali para pegar ele. Então, assim, ele tem que se virar, não pode deixar eu vir. Que se eu ver, eu vou fazer cumprir dentro da lei. É óbvio que não tem como eu ficar caçando tudo. Tudo dá trabalho. E pela unidade, poucos agentes, você tem que atuar com o recurso que você tem. Então eu escutava um barulho e parecia que alguém estava falando no celular dentro da unidade. Pô, eu tinha que entrar na unidade, mobilizar outro guarda, bater cela por cela para saber quem estava com o celular. Muitas das vezes eu não achava. Então tinha cheiro de maconha dentro de uma cadeia. Pô, como que eu vou achar quem está fumando maconha? Então você ia peneirando aí o que dava para você pegar. Algum preso já quis te ameaçar por não gostar das regras? Engraçado que não. Foi aquilo que eu falei. O preso, tanto o adulto quanto o adolescente, ele respeita aquele policial guarda, entre aspas, em regra. Tá? Porque já teve algum ponto fora da curva. Mas ele respeita o que dá o direito até onde pode. Então o preso sabia que ele poderia ter um encontro com a família dele dentro da legalidade sem perturbação nenhuma. Agora ele saberia que uma bermuda da cor X da marca tal, que é proibida entrar, não iria entrar no meu plantão. Mas o direito dele de receber uma roupa autorizada da visita, assim que chegar, eu ia passar por ligação, a ligação ia entregar. Assim que a visita dele chegar, eu não ia fazer corpo mole, ela ia ter um encontro com ele. Deu o horário, acabou, ia embora. Então sempre teve essa relação de respeito. Em regra, sempre teve essa relação de respeito. Porque fazia por anos. Tinha bermuda proibida, marca proibida? Tinha. A unidade prisional, em regra, você tem que usar roupa branca, camisa azul, bermuda da cor tal.
Para você padronizar, saber o preso, quem é o preso. E tinha preso que queria usar a camisa de time, a camisa de marca, porque ele ia ser o diferente dos outros. Queria usar boné. Então ele tentava de tudo para essa roupa entrar. Então é o papel do guarda não ceder e não deixar entrar. Não era contra uma marca específica, Não, enfim, não. Era só não. quando estava fora do padrão. Estampa, exatamente. Estampa, boné, bermuda de cor muito viva. Eles tinham que ter um padrão para a gente poder já distinguir os presos, ficar tudo padronizado. E aí tentava entrar. Café, cerveja, eles tentam tudo. O preso tem 24 horas pensando numa fuga, de como vai fugir, de como vai atrapalhar o seu plantão. E já teve isso. Na minha unidade, a gente teve uma fuga de um preso nessa unidade prisional, que era semi-aberta, é uma cadeia tranquila, mas teve uma fuga. Como é que fugiu? Pulando? Eles identificaram o padrão de um guarda que ficava na guarita à noite em determinado horário. E o preso ficava analisando pela cela, bem longe, pagava tudo e ele ficava de olho no guarda. Se o guarda estava dormindo, se o guarda estava acordado, se o guarda fazia ronda. Em um determinado momento, eles identificaram também um ponto cego na unidade, que prejudicou também. Tinha um ponto cego. No pátio tinha um degrau mais alto. E o preso indo ali, eu posso comprar um negócio na cantina? Ele observava. Você sentia que aquele preso estava observando algo, que ele ia tentar fuga, ele não estava ali à toa. Ele olhava o muro, ele via a distância do muro, esse cara vai tentar fugir. E ele viu esse ponto cego, que rastejando pelo meio fio, o guarda não via ele, que ele estava com esse concreto por cima, né? E aí ele armou tudo. Cerrou a grade de ferro, não sei como. Deve ter sido com um fio dental, com palito de dente, porque os caras são ninja. Caraca. E ele cerrou uma grade de ferro, uma lâmina de ferro. Cerrou uma outra porta, que são várias cortinas, né? Ele cerrou 2 portas até chegar ao pátio. Rastejou por esse local, observou o guarda, que o guarda não estava muito atento, você acaba caindo aí cansado. Pegou a corda e o mês inteiro ele malhou, ele emagreceu. A gente depois viu, lembra do preso, porque ele tinha que subir na corda, ele não podia estar gordo. Ele fez uma dieta para poder fugir. Malhou, tudo direitinho, fez a Tereza, que é aquela corda, fez um gancho, observou que o policial não estava no muro nesse momento, no horário da ronda, a gente tinha falta de efetivo, no posto o policial não estava, ele jogou a Tereza, escalou o muro, subiu. É uma unidade prisional que era de frente para a rua, isso prejudica muito. Ele desceu o passadiço, né? E saiu lá no posto de gasolina e foi embora. E de manhã a corda estava lá. Um gordinho tentou subir, não conseguiu. Porque não fez a dieta. Não fez a dieta e ficou e voltou para a cela. Voltou. E aí, quando foi contar a cadeia, foi ver de manhã, tinha uma corda. O maior desespero do guarda da cadeia é essa. Quando você acorda, quando você acaba o seu posto, você olha, tem uma corda pendurada do seu lado. Você fala, ferrou, né? O cara fugiu. Só que já teve caso o cara não conseguir subir. Uhum. E aí contaram, tinha a corda, mas o preso estava lá. E aí o guarda tira a corda, joga a corda para o outro lado e tá tudo certo. Passa o plantão. Pensa o gordinho voltando duplamente humilhado, né? Vai tentar uma próxima. Tem que fazer a dieta dos caras aí, velho. Tem que passar. A dieta dos caras é boa. Cadeia tem muita história, né, cara? Muita história. O preso, ele pede muita coisa, ele faz muita coisa, enfim. As entrevistas que eu faço com o policial penal sempre tem muita história legal. Depois da polícia penal, tu foi pra onde? Foi pra civil daí? Depois da polícia penal, fui pra civil. A civil me chamou, né? Tinha passado uma classificação boa. E aí pedi licença, né? Fiz o curso de formação e depois pedi exoneração. E aí entrei na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Caraca. Mais histórias na polícia, né? Somando tudo um pouquinho. E tu tá há 10 anos aí. Tu entrou na Polícia Civil. Tu foi trabalhar onde a primeira vez? Primeira vez eu fui trabalhar numa delegacia de centro de cidade, né? Centro de cidade era uma turma muito grande.
Entrou muita gente nesse concurso e aí foram alocados lá 10 policiais do concurso novo nessa unidade. E aí a gente foi recebido, o delegado distribuiu um pouco, colocou alguns no plantão, a maioria para fazer rua, para ver o serviço de rua, a maioria com 20 e poucos anos de idade. Então colocou o pessoal para fazer rua, buscar câmera, fazer o trabalho de polícia. Eu lembro de um delegado, ele já faleceu, e ele falou isso: ó, vocês vão para a rua, vocês vão fazer o trabalho policial, depois eu vou ver quem vai ficar no expediente, quem vai ficar no plantão. E a gente buscava câmera, fazia oitiva de investigado, um crime ocorria, a gente saía na hora, que em regra na delegacia muitas vezes não dá para fazer isso, pelo volume de trabalho, é feita uma investigação apurada, mas demanda um tempo. E com esse efetivo, a polícia consegue trabalhar. Então a polícia é baseada em efetivo. Não tem efetivo, não tem como prestar um serviço à população de qualidade. Isso é verdade, cara. Dentro da Polícia Civil, você chegou a fazer investigação? Sim, já fiz de tudo um pouco, mas a maior parte do tempo que eu fiquei foi no plantão, fazendo os registros de ocorrência, fazendo aquela primeira investigação que a gente chama, que o registro de ocorrência, você já vê se o cara está mentindo, se está dando golpe de seguro de carro, então a investigação já começa ali. Muita gente não entende por que dessas perguntas, por que a gente futuca tanto, porque a investigação já está começando. E aí a gente passa para dentro: ó, esse cara está mentindo, ele está dando um golpe de seguro, porque assim assado, tem câmera lá, ele ficou nervoso, perigo, e aí a investigação já começa. Então eu fiquei a maioria no plantão, mas fazia o trabalho de rua. Sempre na polícia você acaba saindo para fazer esse trabalho de rua e efetuar a prisão até na hora, como já aconteceu. Em flagrante, no caso? Sim, sim. Como é que foi essa situação? Eu estava de plantão, né? Tem dois casos bem emblemáticos para mim que me marcaram bastante. Eu tenho vários que me marcaram, porque você passa muito tempo na polícia, você acaba se sensibilizando com a vítima, com a testemunha, mas dois foram bem clássicos, né? Eu estava de plantão, era um final de semana, era um sábado, nessa mesma unidade, com o meu colega, tinha um ou dois no plantão só, mais o delegado. E aí eu recebi uma ligação do responsável pelo setor de segurança do banco de São Paulo. Bom dia, boa tarde, da polícia e tal, delegacia. Meu amigo, a situação é a seguinte: tem um cara dando golpe num banco tal, aí perto da delegacia. Ele troca os cartões dos idosos, pega a senha e saca o dinheiro. Isso é comum, já tinha feito vários ROs. Eu falei: porra, tem que pegar esse cara. E é final de semana, porque a segurança está desguarnecida, não tem segurança no banco, sim, o caixa eletrônico fica aberto e o idoso vai ali e toma esse golpe. Sempre o idoso vai no final de semana. E aí o cara falou, eu falei com o meu amigo, trabalhava no plantão comigo: pô, a situação é essa, pintou isso aí, cara. Vamos, quer ir comigo? O cara tá no contato, pegou meu celular, ele tá no banco aqui perto. Meu amigo era um ex-PM, ele tinha sido BOP, era um cara bom de rua, de pista. Ele falou: porra, por mim vamos, Bismarck. Vamos. Aí eu avisei a delegado, o delegado falou: ó, se quiser ir, pode ir, só tem vocês dois. Eu falei: não, beleza. Chamei um policial da unidade de cima, tinha uma unidade em cima, às vezes na Polícia Civil tem isso, tem uma DEAN, tem uma DPCA e tem a distrital. Chamei o policial fechou a porta, guarneceu a unidade e a gente foi. Pegamos a viatura e fomos, contato com o cara do banco, ó, ele já saiu desse banco, trocou de camisa, tá de camisa rosa, tá no banco tal da outra rua. Fomos lá. Chegando lá, ele já saiu, trocou de blusa, está no outro banco, no outro bairro. Fomos para lá. Chegamos lá, ele já saiu, tá no outro banco, no outro bairro, camisa tal. Chegamos nesse outro, ele tá aí. Eu desci da viatura um pouquinho antes, meu amigo foi para a calçada do banco, a gente combinou: ó, você vai para o banco, eu vou ficar na cobertura aqui. Porque o informe é que tinha um carro dando cobertura desse elemento, então poderia ter uma troca de tiro. Eu cheguei, desembarquei a Paisano, meu amigo também, entrei numa lavanderia, ó, polícia, fica tranquilo, estamos investigando um estelionatário naquele banco ali. O cara da lavanderia, a mulher, ficou meio apreensivo, mas ficou tranquilo. Meu amigo entrou. Quando o meu amigo entra, era um outro banco, ele pegou o cartão do Bradesco, o banco era Itaú, ele fingindo que estava passando na máquina ali, e o estelionatário do lado, trocando o cartão do idoso, pegando a senha, sacando o dinheiro.
Meu amigo manteve a postura ali, ele saiu do banco. Quando ele sai do banco, meu amigo vai atrás, eu atravesso a rua, eu vou cercando ele, parece que ele percebeu, ele dá uma olhada para trás, vê o meu amigo na cola dele, olha do outro lado da rua, tinha eu chegando. Quando ele chegou perto do carro cinza, que era o uniforme, a gente espetou ele. Deita a cara no chão, polícia, polícia. Meu amigo já rendeu ele e eu já fui no carro, porque poderia ter alguém lá, poderia ter um fogo ali. E aí entrei no carro, dei uma espetada, não tinha ninguém. Dentro do carro, várias camisas. Ele trocava a camisa dentro do carro para entrar no banco. Revistamos a calça dele, tinha vários cartões de vários bancos com o dinheiro do idoso. Abordamos ele, todo mundo na rua já começou a olhar, tirar foto. Aquela abordagem policial, aquela investigação da Polícia Civil mesmo, que é o que tem que ser. Entrar, pegar, sair e pronto. Então algemamos, o idoso veio, a gente chamou o idoso, pô, trocaram o seu cartão. Não, meu não, Antônio tá aqui. Não, quando ele veio não era Antônio, era Pedro. Ele já tinha trocado o cartão. A gente botou o criminoso no carro, chegamos na delegacia, na central de flagrante. Cheguei lá, meu amigo, porra, Bismarck, mais um flagrante. Eu falei, pô, cara, caiu no colo, tava aí, não teve jeito, a gente tem que apresentar aí. Aí meu amigo brincou, não, claro, pô, senta aí e tal. Fizemos a ocorrência. Desdobramento disso. Foi marcado alguns meses depois, uma audiência, e eu fui depor nesse processo. Cheguei lá, entreguei minha carteira policial, fiquei aguardando no Tribunal de Justiça, 2, 3, 4 horas. No final, a secretária me chama, sei que é o policial, fez, você está liberado, não vai precisar te ouvir. Eu falei, não vai precisar me ouvir? Não vai precisar me ouvir por quê? Porque o réu não foi encontrado. Eu falei, o réu não foi encontrado? Eu prendi ele está preso. Ele falou, não. Ele foi liberado pelo juiz, pela juíza e fugiu depois, nunca mais foi encontrado. Eu falei, pô, aquilo me deu uma sensação, cara. Eu falei, pô, beleza. Peguei minha carteira e fui embora. Esse cara, ele vem de São Paulo. Ele não é do Rio. Ele pegava o carro no final de semana, vinha para cá, fazia sábado, domingo e ia embora. Vinha, fazia sábado, domingo, o crime e ia embora. Ele tinha mais de 10 passagens para o estelionato. Ele me ofereceu dinheiro. Ele falou que tinha 5 filhos. Se tinha como negociar, eu falei que não. Que ele ia para a cadeia. Te oferecer. Sim, que tinha 5 filhos. Primeiro começou falando que tinha 5 filhos, tinha não sei o quê. E se tinha como resolver de alguma forma. Eu falei que não, você está preso. Você vai responder pelo 11º. Então, algo está muito errado. Algo não está certo. O cara com 10 passagens de estelionato, ele não pode estar solto. Ele não pode ser preso e ser solto. Você acha que ele vai fazer o quê? A 12ª, a 13ª. É a vida dele. Aquilo, as pessoas precisam entender que aquilo é a profissão dele. Ele não está preocupado com a sociedade. Ele deu golpe em idoso de 65, de 70 anos. A aposentadoria do cara, 400, 500 reais na época. O cara não tinha como pagar o aluguel, como comer. Como eu já atendi uma idosa no plantão, golpe de estelionato, mesma coisa. E aí no final acabei de fazer o registro, ela perguntou, eu faço o que agora? Eu falei, senhora, a gente fez o registro, a Polícia Civil vai atuar na investigação, isso demanda um tempo até a gente chegar a ele. Tá, mas eu não tenho como pagar meu aluguel, eu não tenho como comer. E começou a chorar no balcão. Então é essa idosa que sofre esse crime que alguns entendem que não teve violência e ele merece ser solto. Mas não vê que na verdade o crime é uma cadeia, né? Ocorre vários pontos de ligação. Então liberar um criminoso, você está interferindo no idoso, no dinheiro que aquele idoso paga por uma faculdade de uma filha, no aluguel dele. E o cara que fica solto, ele fica cometendo crime. Isso foi bem, esse dia marcou bastante. O crime de estelionato é foda, cara. E o pessoal não fica preso muito tempo. É impressionante. Acontece muito lá em Santa Catarina também. Esse golpe, o cara vai no banco, na Caixa Econômica, vai na... Então, enfim, mais na Caixa Econômica o pessoal costuma sacar a aposentadoria, né? Direto tem MO disso, cara. Na data da pagamento do INSS. Sim. É incrível. O cara se estrutura, o cara vai na data no banco, no final de semana, passa dando golpe idoso, muitas das vezes é preso. O cara não tinha uma passagem, é isso que eu não acho certo. O cara não tinha uma passagem, ele tinha dezenas de passagens. O cara não pode estar solto. Ah, mas passou de 5 anos.
ele é réu primário. Então ele merece uma outra chance. Então a cada 5 anos zera. Aí se o cara tem mais de 10 anos, a doutrina de jurisprudência entende que pode ser maus antecedentes. E aí aumenta 1/8 na pena dele. Pô, é isso que vai parar um cara que vive dando golpe, vive dando trambique, atrapalhando a vida de milhares de idosos? Eu acho que algo está errado. Não, o crime de estelionato no Brasil tinha que rever a lei, tinha que aumentar a punição, porque os caras pintam em bordo. Agora os estelionatos online que tá acontecendo, golpe do Pix, os caras sabem que não vai dar nada. Pix, golpe da OLX. Ele vai ficar preso um dia, mano. A gente faz muito o golpe do OLX do carro, né? O camarada combina com 2 pessoas ao mesmo tempo e fala que é o amigo que deve um dinheiro e ele marca com o vendedor do carro e com o comprador. E ele, por telefone, ele engana os dois e o Pix que é transferido é para a conta dele. Quer dizer, é algo inacreditável. A pessoa não bate a conta antes, que é simples. Eu só vi um cara fazer isso. De 100 reais que eu fiz disso, só um. Meu irmão, qual é a sua conta? Banco do Brasil. Eu falei, não. O Chico, que falou que é seu patrão, que te deve um dinheiro, falou que é Banco Itaú. Chico, que Chico? Não, é o Antônio, falou que você que era empregado. Pô, é um golpe, a gente vai cair num golpe. E ele não transferiu o dinheiro. Foi o único que eu vi. Eu já vi gente perder dinheiro nesse golpe, cara. Já vi vários, 20, 40 mil. E o cara chorou na minha frente, que é o dinheiro que ele tinha guardado a vida inteira e tinha perdido. E uma outra situação curiosa, chegou um casal, né? E aí eles não acreditavam que era o golpe. E não, você não caiu no golpe, o cara tá junto. E até você convencer que na verdade todo mundo tá enganado, a mulher do cara, eles brigaram aí na delegacia. Porque a culpa é do cara que perdeu o dinheiro deles. O comprador brigou com o vendedor? Brigou com o vendedor porque ninguém acreditava que os dois estavam sendo enganados. O cara não acredita que ele foi enganado. Ele acha que é muito inteligente para cair num golpe desse. E aí depois que a ficha cai, ele, pô, realmente eu fui enganado. E essa vítima tinha uma esposa. E a esposa queria bater no marido, que perdeu o dinheiro deles. E ó, em casa você vai ver, acabou. A gente vai separar, os caras que separaram na delegacia mesmo. Porque o cara tinha perdido o dinheiro da família, da esposa que tinha juntado. Só que o cara caiu num golpe. Pô. E tudo isso por... O estelionatário, nesse caso, ele usa um pouco a ganância dos dois lados. De um receber mais, de um querer vender logo, né? Do cara querer vender logo, e do outro para pagar mais barato. Tem um policial antigo que eu trabalhei com ele, aprendi muita coisa e falou que é o golpe do olho grande. Então ele vende uma facilidade, ele vende um preço muito mais baixo e a pessoa não pode cair. Eu na polícia deixei de fazer vários negócios, deixei de comprar várias coisas, deixei de ter muito mais do que eu tenho hoje por preço mais baixo, por não confiar. Ainda que poderia ser um negócio bom, porque eu vejo tanta sacanagem que não, isso não é possível, comprar algo mais barato, a não ser que eu conheça, meu amigo está vendendo. Então o golpe do olho grande é sempre assim. Tem um golpe em São Gonçalo, no centro de Alcântara que eu corria, que a pessoa deixava um cheque cair no chão, uma nota promissória, e chegava para a idosa, ó, você deixou cair isso aqui. Ela, não é meu não. Aí vinha um cara atrás da quadrilha, pô, é meu, vocês dois encontraram. Obrigado por ter encontrado. Ela falou, não, foi ele que encontrou, não, mas eu vou presentear os dois. Tá? Você vai na minha loja de óculos, ótica, pegar um brinde lá, tem um óculos de marca boa, você vai lá e pega. O cara da quadrilha fala, tá bom, eu vou deixar a minha bolsa em forma de confiança e vou lá pegar o óculos. E aí o cara vai na loja, falsa, chega com óculos. Pô, obrigado, peguei meu óculos, me dá minha bolsa agora. Aí o cara fala para a idosa, pô, vai você também. A idosa acabou de sacar a aposentadoria toda dela, deixa a bolsa com o salário dela, com um cara que ela nunca viu na vida, e vai lá na tal loja de óculos, tentando pegar esse prêmio. Obviamente não acha a loja de óculos. Quando volta, não tem ninguém na rua mais. O cara levou a aposentadoria toda dela. É complicado. O pessoal cai muito, cara. Os meus avós, cara, na época minha avó impediu meu avô de cair no golpe do bilhete premiado. Bilhete premiado, O meu avô acreditou muito que o bilhete era premiado, a Mega Sena. Aí minha a pessoa quer acreditar, né? É a chance dela. Ela sabe até que muitas vezes que é golpe, mas tem 1% de não ser. E aí o cara, não, eu vou para perder, para ver o que vai dar. E aí perde. Eu sei que o idoso é
uma atenção reduzida, mas muita gente é levada por isso, pela vantagem. E novo também, tá? Não é só idoso, não. Eu recebi um cara um dia no plantão, nessa primeira delegacia minha, com vergonha. Pô, posso falar contigo? Quando faz assim no plantão, ou é traição, chifre, ou se envolveu com alguma coisa e não quer falar alto. E aí ele me chamou e, pô, cara, eu queria fazer um registro, eu caí num golpe. Falei, pô, qual dos golpes você caiu, cara? Falei, pô, no golpe do ingresso da final da Copa do Mundo. Falei, pô, irmão, qual golpe, cara? Ele falou, não, recebi uma mensagem de texto, falando que era do Domingão no Faustão, que eu tinha ganho um ingresso para a final da Copa do Mundo e que eu tinha que fazer 10 compras de cartão, botar no telefone tal, que eu ganharia o ingresso para a final da Copa do Mundo. E aí, eu não ganhei. Eu falei, sim, cara. E aí eu queria fazer o registro, tô com vergonha, mas não ri de mim não. Eu falei, não, tranquilo, cara. Eu vou fazer aqui e tal. Aí o cara, pô, eu sei que eu fui idiota e tal. Desconfiei, mas aquela ganância me fez cair. O cara perdeu acho que 10 mil reais nisso aí. Caraca, mano. É muito golpe. No plantão tu registra muito golpe, né? Eu lembrei de um agora que foi o golpe da Amazon. Como é que funciona? O cara recebe uma mensagem dizendo que ele pode ganhar dinheiro em casa e tal, com comissão da venda de produtos eletrodomésticos, enfim, produtos que seriam comercializados pela Amazon. Eles até fazem um sitezinho falso lá, um sistema falso, só que tipo, é Amazon e é outra coisa, não é exatamente da Não Amazon. é o .com.br, é o .com deles. Aí como é que funciona? Ele tem que comprar o produto que logo já vai ser vendido pelo site da Amazon e ele vai receber a comissão em cima. Então ele vai lá, comprava, sei lá, um produto de 500 pila. Ele comprava o produto, ele passava o cartão dele para fazer o Pix, sei lá. E aí depois vinha, no caso, a comissão para ele e ganhava o valor acima, né? Tipo, enfim, eu comprava pelo preço de custo como se fosse e vendia por 700, 800. Então ele ganhava 800 depois. Essa era a promessa. Eles até colocavam lá na conta dele o saldo. Ah, não, tá ali. É igual aqui, E o virtual, cara ia... isso aí. Ah, tá ali o saldo. 2 mil, 3 mil. O cara perdeu 32 mil reais uma vez. Quando eu ia sacar, não tinha nada. 32 mil reais, o cara disse que fez empréstimo para comprar os produtos. Um empréstimo pessoal para poder comprar os produtos e ganhar em cima. Cara, aqui eu comecei a fazer muito esse agora, esse do site. É um site, um aplicativo e é um negócio tão estranho, porque não é um golpe fácil, nem a vítima consegue explicar. Eu pergunto, ele não, eu preciso comprar algo e despachar, eu preciso enviar do site da Amazon e aí vai me gerando um crédito. E aí depois de um crédito eu recebi até 100 reais. Mas aí foi juntando mais, que o criminoso ele dá um dinheiro no início, normalmente. E aí que você vai juntando, quando vê tem 10 mil ali, quando você vai sacar não tem mais nada. Quer dizer, é muito fácil enganar as pessoas hoje em dia nesse golpe, por causa desse golpe. E eu já vi vários golpes, plantão você vê muito isso, e cada dia não é igual ao outro, é inacreditável. Como cada plantão tem um golpe novo, Esse que o pessoal dá um pouco é verdade, cara. E normalmente, né, o empréstimo é muito engraçado isso, a pessoa não percebe. Eu já fiz registro de ocorrência, investigação criminal de empréstimo, é surreal, onde a pessoa queria pegar 5 mil reais e pagou para o criminoso 10 mil. Taxa de liberação, retirada de nome de SPC, reconhecimento de firma em cartório. Eu falei para a pessoa, como você vai pegar um empréstimo de 5 mil reais e você paga 10 no final? Aí eu não percebi. Peguei empréstimo com o vizinho, com não sei quem, o dinheiro do meu marido, e agora eu tenho que retornar para casa com essa dívida aí. Então assim, fica triste, né? Você vê a parte ali, ela se perde no psicológico do criminoso, né? O estelionatário, ele é um artista, né? Então ele vai vender gelo para esquimó facilmente. A maioria não cai, mas ele vai tentando. Vai tentando, claro. Ele fica em casa e ele ganha a quantidade. E essa quantidade, sem brincadeira, o cara faz ali 20, 30 mil em um dia, cara. Tranquilo. Em um dia. Estelionatário habilidoso, milionário, fica milionário, cara. Hoje, o criminoso esperto, ele não usa arma de fogo. Ele está com um notebook no escritório, dentro de uma cadeia,
uma central telefônica aplicando golpe, sem correr o risco. E a polícia ela tem que evoluir para isso. O sistema judicial tem que evoluir para isso. Porque o cara não pode ficar solto. Ah, não tem violência. Foi 5 mil reais. Foi 5 mil reais de 10 mil pessoas. Isso interfere na economia, interfere no número de registros de ocorrência que a polícia tem para investigar. Então, piora o sistema. Então, o sistema judicial e policial, ele tem que evoluir nesse caso, né? Porque é o plantão que absorve isso. E aí, como que você vai investigar uma delegacia que tem 5 mil ROs em 2, 3 meses do ano? Nenhuma polícia do mundo consegue investigar isso. O pessoal critica a polícia brasileira, mas na verdade a polícia de outros países não tem a realidade da nossa. Então você pega a polícia da Inglaterra, a polícia da França, a polícia dos Estados Unidos, ela não tem a quantidade de registros que a gente tem. Pô, roubo de moto 3 por dia. Roubo a transeunte 4, 5 por dia na sua região. Estelionato 6. Não dá, não tem material humano para investigar isso. E aí a estrutura também não ajuda, acaba atrapalhando. E aí o policial que está no plantão, muitas das vezes ele tem que se desdobrar. Ele investiga, ele fica no plantão, ele vai na rua, ele faz transporte de preso para ajudar. Como já aconteceu comigo na delegacia, um outro caso, chegou um haitiano, um angolano, não lembro, de manhã cedo, querendo fazer um registro de ocorrência. Eu falei, ei, o que houve? Aí ele, eu caí num golpe, furtaram o meu notebook, um pendrive meu e o meu dinheiro, eu não tenho. O plantão de delegacia é muito assim, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho para onde ir. E aí tu fica, cara, eu vou fazer o quê? Eu não tenho como tirar do meu bolso. Já tirei várias vezes para pagar Uber, para pagar lanche para parte, mas você não consegue pagar Uber, porque o cara chega 4 horas da manhã roubado na delegacia, ele não tem para onde ir. Nada funciona, tá tudo fechado. A polícia é o único que está na rua, a PM, a polícia civil e um hospital, a única coisa que está aberta de madrugada. Então você tem que pagar Uber pro cara, você tem que prestar seu celular para o cara fazer uma ligação erradamente. Amanhã depois a parte vai ficar te ligando, perguntando sobre a investigação, só que ela não está com você apenas emprestou o celular. E aí esse angolano, haitiano, chegou lá, falando que tinha caído num golpe, ia ser furtado, e eu fiz o registro de ocorrência para ele. Acabei de fazer o registro de ocorrência, entreguei o papel para ele. Pô, obrigado, bom dia, qualquer informação a gente retorna. Ele falou, não, eu não tenho dinheiro, eu não tenho o que fazer, eu vou para onde agora? E eu falei, pô, o golpe foi aqui, eu aluguei um quartinho, uma cabeça de porco que a gente chama, né? Várias casinhas juntas. E o golpe foi ali, eu paguei a mulher lá para fazer a faxina e eles moram lá. Eu falei, pô, cara, tem que ajudar esse cara. E aí, de novo, falei com o delegado falou, Bismarck, você quer ir? Então vai, pega mais um, mais dois na equipe aí, deixa o plantão com o outro aí e vai lá. E aí, peguei o pessoal e fomos. Chegamos lá, tava o cara que alugava o imóvel e essa esposa dele que fazia serviço de faxina. Indagamos ele sobre, não, o notebook estava aqui. Eu falei, olha só, o notebook estava aqui, você fez a limpeza, não tinha mais ninguém, cadê o notebook dele? Não peguei não, mas você via que estava mentindo. Conduziam para a delegacia, passou pelo interrogatório, separamos dois e aí começaram a confessar. O cara confessou que tinha pego o notebook, tinha vendido para um outro cara numa comunidade e a mulher estava com pendrive. Chamaram uma policial feminina, feita a revista na mulher, tirou a roupa dela, o pendrive caiu das partes íntimas dela. Então, o que tá fazendo com o pendrive nas partes? Encontrou o pendrive da vítima com ela, então já ficou recolhido. Avisei o delegado de novo, doutor, tá aqui o pendrive, o notebook está numa comunidade aqui perto, supostamente vendeu para o cara. Bismarck, você quer ir? Pega mais um, pega mais 3 agora, monta uma pequena equipe e vai na comunidade. É uma comunidade pequena, mas eu sempre trabalhei assim, segurança. Então, ainda que seja pequena, tem arma, tem criminoso, tem um maluco que não tem nada a perder, então vamos com uma equipe. Aí montamos uma equipe e fomos lá. Chegamos lá, fogos, o fogueteiro já avisou que a gente estava na comunidade, a gente entrou pela comunidade, a vítima estava junto, mostrou o local que o cara tinha falado, né? Ó, vendi pro Antônio, o Antônio mora não sei onde. A vítima, pô, aí fica naquele local. E aí a gente chegou lá e encontrou o cara. Cadê o notebook dele? O cara falou, pô, comprei o notebook dele e realmente o notebook tá comigo. E aí a gente retornou para a delegacia com a vítima
e encontramos o notebook, o pendrive. Perguntamos sobre o dinheiro lá na frente da vítima. O cara falou que quando recebeu não tinha dinheiro. E aí o dinheiro realmente é mais fácil de você dissipar. O dinheiro não foi encontrado. Então a gente entregou o notebook para a vítima, o pendrive, que tinha algumas informações dele, o documento. E ele ficou muito agradecido por essa ação que a gente fez. Isso deu reportagem na TV, o consulado entrou em contato. Se eu não me engano, gerou até um elogio pra gente e foi bem legal esse fecho, né? Isso é maneiro, né, cara? Quando você consegue ver que ajudou diretamente alguém, a pessoa Não tem fica preço, agradecida. não tem Às vezes tem gente até que chora agradecendo. Sim, sim. E tem coisas que você não consegue fazer no plantão, né? Você tá cansado, você tá nervoso. Não é um erro do policial, mas pô, a gente não consegue fazer tudo. Muitas das vezes está 24 horas ali e a vítima chega, você infelizmente não dá o atendimento que deveria, entre aspas, não agressão, nada disso, mas você não consegue fazer mais. E a vítima muitas das vezes não consegue entender que é um sistema, tem que fazer o registro, tem que passar, tem que pedir uma autorização judicial, um mandado de busca e apreensão, uma quebra de sigilo telefônico. Essas coisas demoram. E a vítima não entende isso. Como é que foi a tua mudança? Você vê como... Voltando, você não era policial, como é que foi a tua mudança como pessoa antes e depois da polícia? Você sente que mudou alguma coisa? Sim, totalmente. Totalmente. Né? Meu pai era policial. Então eu tinha uma família policial, então eu tinha frequentado o local de polícia, mas era muito novo, né? Então eu tinha uma visão um pouco diferente, eu não sabia como era. Quando eu servi a Marinha, eu comecei a ver a parte operacional um pouco, e aí depois do Degás eu ganhei mais uma experiência de postura, de como me portar para não ser agredido, tonar o meu tom de voz de uma maneira que a pessoa me respeite. E na SEAP começou a caminhar mais ainda. Eu já andava armado, tinha porte de arma. No sócio-educativo a gente não tem porte de arma. E na SEAP eu já passei a andar armado, já passei a andar com 2 carregadores no Rio de Janeiro, já passei a deixar de frequentar determinados lugares com a minha família, sozinho, e já passei a tomar certas precauções que eu não tinha antes. E muita gente não entende isso. Acho que ser policial é viver igualzinho. Não é. Vai se atrasar. Você passa a ser uma pessoa diferenciada agora. Você não pode frequentar os mesmos lugares. Você deixou de fazer alguma coisa que você curtia até e meio que teve que... A minha vida mudou muito, né? Eu comecei a estudar mais, comecei a trabalhar mais. Então já dei um passo atrás normalmente. Mas você gosta de ir a um barzinho, você gosta de estar à noite indo na casa de alguém, numa festa de família e voltar. O básico. Até hoje eu já não faço isso com tanta frequência. Então eu estudo aonde é a festa, que horas eu vou voltar, porque eu faço registro de roubo, de sequestro todo dia. Bonde que para na frente, abre as 4 portas, sai 4 caras de fuzil. Isso não é normal. Então você tem que evitar certos lugares. Então hoje eu evito sair muito à noite. Eu vou e volto cedo. Só se for extrema necessidade ou nesse dia não tem como. Então eu preciso ir, mas tomo todas as precauções. Tem que ser, né, cara? Já teve alguma situação de folga, cara? Então, eu estava na segurança, na verdade, né? Eu estava na segurança e estava voltando à noite por uma estrada que eu já sabia que era muito estranha em determinado horário, mas tinha que passar por ela. Só para o pessoal ficar por dentro aqui, é muito comum policial na folga fazer segurança, né? Sim. De alguém, de alguma família, de algum empresário, enfim. E aí você estava lá e... Sim. Eu costumo dizer que para você levar uma vida boa, confortável na polícia, você não pode só viver com o salário da polícia. Isso é a regra. Existem pessoas casadas com outra esposa, o marido que trabalha, que chega junto com o orçamento. Você tem um padrão de vida, mas em regra para você ter um carro legal no Rio de Janeiro, para você morar num lugar bom, que você não corra risco, não é nem bom de vaidade, é que você não corra risco. O salário da polícia muitas das vezes, até porque ele é progressivo, né? Você não entra ganhando o final da carreira, óbvio. Então, aí começa um pouco mais baixo.
E aí você não consegue fazer certas coisas. Então muitos vão dar aula, vão fazer segurança, etc e tal. E eu estava nessa segurança, tinha saído da segurança cedo, normalmente não saía essa hora, saía de madrugada, e tinha saído lá por volta de 10, 11 horas. Falei, pô, me dei bem, vou para casa. E eu ando com a arma debaixo da perna. É o meu jeito, eu me condicionei assim. Existem várias doutrinas policiais para você portar uma arma. Hoje existe até na cintura e usando o cinto de segurança. Existe um pessoal que defende isso, é treinado para isso. Eu sempre utilizei sem o cinto de segurança com a arma debaixo da perna. Eu me condicionei a isso. Então qualquer problema, a minha mão já vai na perna. E eu estava lá, já sabia o modus operandi da vagabundagem em determinados roubos, e estava seguindo com um carro um pouquinho mais alto, era um SUV, é um carro automático, facilita na troca de marcha, eu não preciso frear, dar ré e acelerar trocando a marcha toda hora. Ele estava ali na marcha só, estava reto, e eu vi uma Duster vindo da minha direita, indo um pouco mais rápido. E tinha um radar na frente, eu falei, pô, esse radar é ponto de roubo. Quando eu reduzir a velocidade, eles vão tentar me cercar. E foi o que aconteceu, eu já peguei a arma, já fiquei com a arma na mão, ele cortou e freou na minha frente. Só que ele freou de um modo que ele não juntou muito com o meu carro. E eu já tinha estudado um pouco, eu fico matutando antes o que pode acontecer e dou essas viajadas. E já tinha imaginado esse cenário. E quando ele freou, eu freiei. Quando ele freou, eu freiei. Quando ele freou, eu freiei. Então eu mantive uma distância dele que meu carro não ficou junto, para eu poder manobrar. Quando ele viu que eu não tinha mais como ia ter que parar, eu fui virando um pouquinho o volante. Então meu carro não ficou atrás dele, ficou um pouquinho na perpendicular aqui. Ele freou, abriu as 4 portas. Quando abriu as 4 portas, desceu os caras. O carro já estava no automático, eu só acelerei o carro com uma mão no volante, bati no carro deles, na ponta, consegui empurrar um pouco, passei com o meu carro do lado e larguei o prego. Por dentro da janela mesmo, fiz o disparo, eles ouviram o barulho, vários tiros, retornaram para dentro do carro. Retornaram para dentro do carro, eu continuei acelerando, passei deles, deu alguns segundos, eles ficaram dentro do carro, de repente o carro ligou, acendeu e eles saíram rápido. Falei, pô, vão vir atrás. Já abaixei o vidro, tinha um batalhão da Polícia Militar a 200 metros. Abaixei o vidro para preparar para dar por trás. Eles entraram 50 metros numa comunidade e foram embora. Ah, não foram atrás. Então já era uma rota de roubo de fuga. Então no Rio de Janeiro você tem isso. Eles roubavam ali, entravam para a comunidade. E depois eu fiquei sabendo que a comunidade era bem grande, tinha saída pelo outro lado, tinha vários carros roubados lá dentro, a polícia fazia operação toda hora, mas eles continuavam. Ali se tu não faz nada, já era pra ti. Já era. Tu estava ali sozinho, não? Tava sozinho. Tu estava voltando a segurança? Tava voltando, indo para casa, com a pistola e 2 carregadores. Então eu tinha uma margem confortável para reagir. 10, 15 munições no carregador, tinha 3 e saí do local. E foi o que aconteceu. Eu já dei um monte de tiro nesse carro, eles retornaram, não sabiam quantos eram. Não escutei, não consegui ver se eu atingi alguém, mas eu atingi o carro. E a partir daí eu fui embora, liguei 90, passei a situação, pedi auxílio. E eles mandaram fazer uma ronda lá, mas eu consegui ir embora. Quando vê a dificuldade, não vão mais pra trocação, é difícil, cara. Existem 2 tipos de bandido, né? O que vai roubar ali e vai embora, a intenção dele não é essa, e existe aquele do confronto. Então a gente já perdeu um colega na Polícia Civil que tinha esses vagabundos aí do confronto e ele continuou trocando. E o colega foi cercado, acabou não sobrevivendo. Mas em regra, o criminoso sabe que o nosso treinamento é melhor, que a gente tem mais disposição. E ele vai se retroceder e vai fugir. Porque vai vir um apoio pra gente. Sim. A gente vai chegar em maior número e eles vão correr. Só que nesse ponto o colega estava em menor e covarde sempre. Acabaram executando o colega que deu tiro, tentou reagir, mas infelizmente foi cercado. Uma situação parecida com a tua, não? Ele estava numa rua, ele estava em uma rua.
só passava um carro. É um dos piores cenários. O cara parou na frente, então você tem que sair dando tiro. Muita gente não entende, né? Pô, por que você deu 10 tiros, 9 tiros e não deu um? Por que você não conversou com ele, rendeu ele, não prendeu ele? O especialista em segurança pública, agora tem um monte, né? O cara faz um curso, uma faculdade, lê um livro e se auto-intitula especialista em segurança pública. Nunca bancou uma cadeia, nunca foi no serviço militar, nunca trabalhou com menor, com maior, na parte criminal, e ele acha que entende segurança pública. Ele é um estudioso da segurança pública, eu respeito, mas ele não é um especialista. E aí vai perguntar por que você deu tantos tiros, por que a polícia fez isso, por que o BOP fez aquilo, por que o CORE fez aquilo. Então hoje, se você não atirar, provavelmente você não tem chance de sobreviver. E a quantidade de tiro pode interferir na ação do criminoso. Ele fala, pô, o cara está disposto ali, ele está preparado. Porque se der um, muitas das vezes ele não vai correr. Caraca, irmão. Ali naquele caso especificamente que tu falou teu, talvez tenha atingido alguém e eles, opa, vamos... Sim. O motorista provavelmente estava ileso e dei vários tiros no carro. Não atirando para ficar ali brincando, não. Eu estava em fuga. Então, quando eu saí, que o cara desembarcou, eu apliquei e continuei com o meu carro. Só que eu passei do lado deles. E aí eu fui embora. Não desembarquei, não desci. Porque um tiro só, o policial precisa entender isso. É um tiro só. É game over. Você não tem outra vida. Então você tem que... Pô, naquele dia, na verdade, eu perdi. O criminoso, ele se deu bem. Ele não me roubou, mas ele foi embora. Ele vai praticar um outro crime. Mas, na verdade, eu não perdi, né? Eu ganhei, porque eu sobrevivi. Então é capaz de ser esculachado ainda se tu não revida. Sim. Além de ser morto, tipo... Sim. O Rio de Janeiro, em outros lugares do país, tá ficando complicado. Por causa dessa liberdade que eles estão tendo. Então, você é pego, você não é roubado só. Se identifica você como policial, a gente já sabe qual é o fim. Você falou que aqui no Rio, na verdade no Brasil todo, o policial tem que ter, para ter uma vida legal, alguma renda extra, uma empresa, fazer um bico, enfim. Como é que funciona, por exemplo, fazer segurança VIP? Então, é muito complicado, né? Porque a pessoa ela não é da área da segurança, né? Ela quer aquela escolta, ela quer uma proteção, mas ela não quer deixar de fazer certas coisas. Então, como você vai proteger um VIP, um milionário que frequenta baile de favela? E não tem problema nenhum em frequentar baile de favela, ou funk, ou pagode. O problema não é esse. O problema é que em determinados bailes tem traficantes armados, tem boca de fumo. E tem cara que quer ir para esses lugares? Tem bastante. E quer a segurança junto? Em um baile de favela, não vai ter como. Tá. Armado, um local, não vai ter como. E aí é orientado, ó, não tem como. E aí reduz um pouco. Ah, então aquele barzinho na beira da comunidade que tem uma boca de fumo ali, nesse eu vou. E aí você tem que ir. E aí você adota uma posição de estratégia, você fica perto do VIP para poder fazer o primeiro combate se ele for roubado, porque você é pago para isso, não tem problema nenhum. Você aceitou esse emprego. E ao mesmo tempo você tem que ficar de olho na entrada do beco, porque os traficantes estão lá te vendo. Então você está no pé do morro, com uma pessoa milionária, bebendo cerveja com os amigos, e você tem que dar proteção a ela e ao mesmo tempo ficar de olho para os vagabundos não irem na sua direção. Então a segurança é um pouco complicado, mas quando você tem um VIP que tem um relacionamento com você ou com um só da equipe, que normalmente é assim, ele passa a informação para o VIP, ele te entende. Não, beleza, aqui não, aqui tá ruim. Aqui de madrugada eu vou passar pela linha vermelha. Aí a gente pede um apoio. Aí vem um outro carro da escolta. Então são 2 carros da escolta com 5, 6 policiais e o carro do VIP na frente para você fazer a travessia de uma linha vermelha, para ele embarcar no aeroporto,
para ele cruzar determinado lugar do Rio de Janeiro perigoso. Então é algo surreal, cara. E você tem que conviver com isso. Caramba, cara. E o pessoal normalmente entende as instruções de segurança. Entende? Se não é o adolescente, é o pai dele. Porque o adolescente é complicado, ele não vive essa realidade. Ele quer curtir, ele é milionário. Ele quer curtir. E graças a Deus na segurança, quando eu parei no setor, eu trabalhei com um cara muito bom, o VIP muito bom, que entendia isso. Dava o suporte pra gente. Pô, o cara fez uma sala da segurança. O cara fez um alojamento. Foi passado para ele que o policial descansado é um policial preparado, que vai proteger a família dele e os filhos dele. Então, ele e a esposa fizeram uma sala da segurança pra gente. Então, quando ia sair à noite para uma festa com o filho, de madrugada, a noite toda, a gente estava descansado, a gente estava preparado. E eu trabalhei com os melhores. Graças a Deus, eu sempre observei a minha vida inteira, aprendo tudo, estou aqui, estou vendo você, estou aprendendo tudo. Então, tudo que eu tenho hoje, que eu conquistei, eu observo. E eu trabalhei na segurança com os melhores. Eu trabalhei com o coordenador do BOP, de um curso na época, na segurança, com o coordenador do COT da Polícia Civil na segurança. Já trabalhei com o coordenador do COA, que faz o SAER, o serviço de helicóptero. Porra, trabalhei com esses caras. Então observava a atitude dele, aprendia com eles, trabalhei com os melhores na segurança. E eram eles, nós, que fazíamos a segurança da família do cara. Então esse VIP respeitava um pouco, mas o filho às vezes não. E aí a mãe, não, então vai, fica perto, não deixa ela perceber, deixa ela sair, deixa ela beber, deixa ela namorar, mas fica próximo. Não deixa perceber, às vezes o adolescente não sabe que está sendo... Ele sabe, ele sabe, mas em determinado momento ele quer ficar sozinho. Entendi. Então a gente se afasta, fica como se fosse um fantasma no meio da multidão, mas a 1 metro, a 2 metros dele. E ele tá bebendo, tá curtindo, tá conversando, tá ficando, sem ser visto, sem ser incomodado. Mas a gente tá ali. Botou a mão nele, a gente tem que estar perto. A família pede para passar se ele tá fazendo alguma coisa errada ou não? Tipo, com quem ficou, se tá usando drogas, se tá bebendo demais ou não? Eles pedem esse feedback? Então, normalmente o chefe do núcleo, ele tem contato direto com o VIP, para passar informações, rota, para passar o que vai ser feito, vai para esse lugar, vai para outro lugar. Então esse chefe tem contato a mais com o VIP. E aí tem uma relação com o VIP ali que é perguntas e respostas. Mas o que é, normalmente eu não sei. Ah, entendi. Mas é que às vezes eu fico pensando se o pai do adolescente fica falando, ó, tudo que ele fizer me passa o relatório no outro dia. Você tem uma relação com o VIP, responsável pela segurança, que é o pai. O VIP responsável por isso, como assim? Quem é o VIP? Tu tá falando aqui é o... O VIP é todo mundo que você protege. Ah, tá. Então tem dia que você vai sair com o pai e tem dia que você vai sair com o filho. Entendi. Só que, obviamente, o adolescente tem uma autonomia menor. Muitas das vezes você tem que reportar para o pai. Então você tem uma relação com o pai, mas você tem uma relação com o menino, com a menina também. Porque você protege ele. Então você conversa com ele também, você interage com ele também. Só que ele é o VIP, pô. Ele é um cara milionário. Então você tem que ter uma postura. Não é ficar de tititi, blá 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 com o cara. Você está ali para trabalhar. Então você se reporta a ele só o necessário. Só responde o que ele pergunta. Responde o que ele pergunta, você responde, cada um faz seu trabalho, acabou, eu vou embora. E aí tem essa relação, esse lugar é bom, esse lugar é ruim. E às vezes o pai pergunta alguma coisa. E aí quem está ali vai analisar se tem que contar ou se não tem que contar. Mas isso é pessoal de cada um. Normalmente o pessoal é gente boa? O pessoal Então, cara, varia muito. São pessoas diferenciadas. É uma classe diferenciada. Então eles foram criados de forma diferente, vivem em outro mundo, o mundo deles. Então tem várias pessoas e vários tipos. Então eu já trabalhei com tudo, eu já vi de tudo. E as histórias, eu nunca gosto de contar a história que eu ouvi ou que... Eu sempre falo com meus amigos, isso aqui aconteceu comigo, isso aqui eu vi. Então eu já vi de tudo. Então já vi gente tratar mal, como já trabalhei com gente que me tratava muito bem. E esse que eu trabalhei no final era uma equipe que o cara te tratava igual. O cara milionário, o cara te tratava igual. E ele te respeitava como policial, a equipe toda. Então todo mundo se empenhava ao máximo, porque sabia que tinha um retorno ali,
era um tratamento VIP, o cara se preocupava se você tinha comido, se você tinha almoçado, se está no seu horário. E tem outras pessoas que não são assim. E não é só rico não, pobre também. Então o ser humano é assim. E muitas vezes você trabalhava em jornada exaustiva, saía da delegacia, saía do plantão, tinha que estudar. Eu tinha uma prova, eu tinha uma segunda fase de um outro concurso que eu estava, e eu tinha que bancar a segurança, tinha que estudar, tinha que virar a madrugada. E em determinados setores você não conseguia descansar, você não conseguia almoçar, você não conseguia jantar direito, porque você ficava de um lado para o outro. Tinha o trabalho policial, tinha casa, tinha segurança e tinha o estudo ainda, que eu sempre estudei, sempre estudo. Então, nem sempre você era tratado como você acha que deveria, né? O dinheiro não muda ninguém, né? O dinheiro só mostra mais quem você acha que potencializa quem você. Quer conhecer um homem, dê poder a ele, né? A maioria é assim, né? Então, você falou que sempre estuda, tá querendo algum novo concurso? Estou sempre estudando. É? Estou sempre estudando. Eu acho que engrandece a pessoa, você tem uma história de vida, você tá sempre buscando algo a mais. Adoro a minha profissão, adoro todos os setores que eu passei. Eu já fui operador de telemarketing, auxiliar de secretaria, figurante em TV, panfleteiro na porta da faculdade de Direito, recruta da Marinha, agente socioeducativo, policial penal, policial civil. Consegui ser aprovado na OAB, fiz minha pós-graduação e preciso continuar caminhando, estudando, sempre. Show de bola. Como é que você fazia a sua rotina de estudo? Por exemplo, vamos falar do último concurso que você passou, da Polícia Civil. Você fazia plantão já na Polícia Penal. Como é que você se organizava para estudar e como você estudava? Então, eu fazia plantão na Polícia Penal, fazia um bico de segurança. Na época não era o último, né? Era uma escolta de um caminhão, de madrugada, né? Eu pegava na segurança 1h30 da manhã e ia até o outro dia, meio-dia e pouco, levando a carga para um outro município, fazia escolta com medo de ser roubada a carga, então tinha uma escolta. E aí entregava na loja e depois voltava. Aí tinha uma outra entrega, deixava lá o caminhão e voltava. Então eu estudava durante o dia, quando eu saía do plantão, o dia inteiro. E quando dava mais 8, 9 horas, eu parava de estudar e ia para casa. Chegava em casa, jantava, dormia, 10, 11 horas, meia-noite e meia, 1h eu já acordava. Então eu dormia 2 horas e meia, 3 horas por noite. E aí eu ia para a segurança, bancava a segurança, meio-dia voltava, à base de café, à base de energético. Ia para a biblioteca, estudava mais um pouco, aí no outro dia dava plantão. Estudava, mal dormiu e ia estudar? Mal. Estudava mal, estudava cansado, meus olhos queimavam. Eu absorvia 10, 20% do que eu estudava. Mas eu sempre soube que 10% era melhor do que 0. Então a minha vida inteira foi assim, fazendo o que dava para ser feito. E depois de anos foi funcionando, foi dando certo. O conhecimento eu já tinha, né? E estudava na guarita da SEAP também, do presídio, né? Eu estudava na guarita, então eu estudava quando eu estava na folga, estudava no presídio. Quando eu estava na segurança, tinha um modo, eu botava o fone de ouvido, estava lendo alguma coisa. Se eu estava numa base, se eu estava dentro de um carro, sempre estudando. E na Polícia Civil eu passei estudando na guarita do presídio, né? Eu estava de plantão um dia antes, não consegui trocar. Estava estudando madrugada os plantões e peguei um quarto de hora de madrugada que eu saía 4 horas da manhã, virado. Tomei um banho, tomei um café e fui fazer a prova. E aí consegui uma média boa, consegui ser aprovado e depois eu migrei para a Polícia Civil. Mas é engraçado que em cada unidade que eu passei, as pessoas tentam te desacreditar, né? As pessoas parecem que não gostam de ver o cara estudando se ele não está estudando. E eu lembro que na SEAP eu ficava andando quase todos os lugares, com o vade-mecum debaixo do braço, né? Que eu estudava, vinha para um lado, para o outro. E aí um cara na SEAP, numa fila, numa formação da turma, né? Chegou para mim, e aí, você está estudando? Eu falei, tô, vou fazer o concurso aí e tal. Eu falei, não vai adiantar não, pô, tu não vai passar não, cara. Você entrou agora, né? Eu falei, sou novo, entrei agora. Então, comigo foi assim também. Eu ficava andando com o vade-mecum, com o código, para lá e para cá, estudando, mas tu não vai passar não, tu vai ficar aqui mesmo. Eu falei, pô, engraçado isso, cara. Se é o terceiro ou quarto cara que fala isso, em todas as unidades que eu passei, alguém falou isso.
e eu já estou indo para outro concurso. Então as pessoas vão tentar te desacreditar, né? Eu lembro desse cara até hoje, não tenho mágoa dele, pelo contrário. Foi o combustível para eu continuar caminhando. Eu passei na OAB estudando na guarita do presídio. Era de madrugada, eu levei as peças, fazia a prova da OAB, treinava as peças de madrugada, né? Um calor danado no presídio de dia, à noite é frio, com um vadimeco, de olho no preso para o preso não fugir. E ia estudando. E aí no 9º período de Direito, consegui se aprovar na OAB, muito sacrifício, estudando na guarita do presídio, treinando as peças, né? Foi bem gratificante, fiquei muito feliz com essa aprovação. Para muitos pode não parecer nada uma aprovação na OAB, mas pelo que eu passei e como foi, e tem gente que tenta 4, 5 vezes, eu conheço, estuda, mas não consegue passar. Então tem que continuar tentando. Plantão é bom por isso, né, cara? Plantão você sempre consegue estudar um pouquinho. Se não está acontecendo nada ali, você consegue dar uma atenção consegue estudar e te deixa com uma atenção também, né? Aqui, muita gente não entende isso. Você está lendo alguma coisa, você está conversando com um amigo, um chefe que passa com um café de madrugada, você está antenado. E aí você não dorme, você fica parado num lugar, numa guarita, numa unidade, porra, o sono vem na hora, cara. Morfeu vem, te abraça de uma forma que tu vai desmaiar. E só acorda com uma corda no muro e só fica o gordinho, o outro já foi. É que chega uma hora na madrugada que se tu não tá andando, não dá. Cara, tu desliga, não tem como tu ficar parado ali, sentado e não dormir. E na SEAP eu fazia isso, eu ficava na guarita estudando, né? Eu ficava estudando e a cada tantos minutos eu parava e ia dar uma caminhada no passa-disso, fazia uma ronda na coisa. Batia uma janela, aí o preso acendia a luz lá, via que eu estava acordado. E aí eu estudava e fazia isso. Aí seguia essa rotina que você perguntou no início, né? Estudava, fazia segurança, prestava concurso, era aprovado, era reprovado. E foi caminhando sempre assim, nunca sentado o dia inteiro, o ano inteiro, na biblioteca, no escritório. Nunca foi assim. E me ajudou, né? Deu boa. Então os próximos passos aí, vamos ver em breve. Vamos ver. Eu sempre falo, o futuro a Deus pertence. Vamos fazendo, ele protegeu até aqui, caminhou até aqui. Vamos ver se vai vir outra coisa, se vai continuar nisso aí. O que você considera essencial para o cara que está estudando para concurso para ele conseguir ser aprovado? O que considera que é o diferencial para o cara que é aprovado e o cara que é reprovado? Resiliência. O cara, para passar em concurso público, eu estou falando da maioria, né? Eu não estou pegando aquele cara aqui, aquela menina que estudou 2 meses e passou, que existe. O cara estudou 1 mês para polícia e passou. Estudou 2 meses para delegado e passou. Estudou 7 meses para juiz, foi o primeiro concurso dele, nunca fez questões e passou. Existe isso. Já vi, ninguém me contou. Você precisa conviver com isso. Não é a sua realidade. Não é regra. Não é regra. Você vai chegar lá também, cara. A policial, o guarda municipal, o gari, inspetor, delegado, promotor, juiz. Só que você, muitas das vezes, vai ter que fazer um outro percurso. Você não vai conseguir ir direto. Você vai ter que passar por outros cargos até chegar lá. Então a resiliência é o que vai te fazer continuar estudando. Muita gente não gosta da palavra motivação. Fala que a motivação você não tem todo dia, vai ter dia que vai acabar. E que você, essa resiliência, essa rotina, que é o que faz você caminhar. Eu concordo em parte. Mas o que sempre me fez caminhar foi a motivação. Foi visualizar onde eu queria chegar, um carro legal, uma casa legal, fazer um churrasco na minha churrasqueira, cortar uma arma, poder tirar uma folga aí na praia. Eu visualizava isso. E essa motivação, todo dia, que me fez caminhar. Junto com a motivação, eu implementei a rotina. Então eu sou muito a favor da motivação. O candidato ele precisa visualizar no carro, ele precisa sonhar. Só a rotina, o cara estuda todo dia, mas não se vê no cargo, não estar motivado, ele vai ler aquele livro de uma forma que ele não vai... Tem que acreditar, realmente. Acreditar que um dia ele vai passar, que um dia ele vai ter isso, que um dia ele vai botar uma farda, que um dia ele vai ser um policial, que um dia ele vai ser um delegado, que um dia ele vai ser um juiz. Então essa motivação sempre me fez caminhar, junto com a resiliência. Eu sempre falo para meus alunos, nunca foi sobre vencer, nunca foi
sobre ser um campeão. Eu perdi muito mais na vida do que ganhei. Mas toda derrota minha era o que me fazia caminhar. Então nunca foi sobre vencer. Tá errado. Sempre foi sobre perder. Sempre foi sobre cair. Sempre foi sendo reprovado. Mas no outro dia eu levantava de novo. No outro dia eu caminhava de novo. Então a pessoa precisa entender que essas derrotas, essas perdas, que vão fazer você caminhar. Eu perdi muito mais na vida do que ganhei, mas continuo caminhando. Quanto à vida, há esperança. Exatamente. É isso. Bismarck, vamos agora para o penúltimo quadro do Café com a Polícia, chamado Tiro Rápido. O que é o tiro rápido? Eu vou fazer uma pergunta, falar uma frase, você vai responder com uma palavra ou uma frase. O que vier na cabeça. Isso. Não sei se você já viu. Já vi, claro. Vamos lá. Bismarck, polícia é? Ser honesto. Ser policial é ser? Uma atividade importante, prestar um bom serviço à sociedade dentro do que você consegue fazer. O que eu mais gosto da polícia é? Meus amigos, meus companheiros, a hora que você precisa, estão dispostos a te ajudar, é uma verdadeira família. O que eu menos gosto da polícia é? A politicagem, a sacanagem, o jogo sujo. Um motivo para ser policial? Tentar ajudar a maioria das pessoas dentro do possível, prestar um bom serviço, ajudar o próximo. Um motivo para não ser policial? Politicagem, né? Politicagem desanima qualquer um. Policial bom é policial? Honesto, vivo e correto. Bandido bom é bandido? Preso, levado à justiça e condenado no final. Se eu voltasse no tempo, eu? Faria tudo de novo, porque todos os meus erros, todas as minhas quedas me transformaram e me tornaram o homem que eu sou hoje. Então as pessoas precisam entender isso. É com os erros que você vai aprender. E o passado não pode ser mudado. Então a gente olha daqui para frente. Virar a noite no plantão é? Sugado, cara, cansativo, estressado. Muitas das vezes você não vai receber um bom dia, você vai receber uma pedrada e vai ouvir que eu pago o seu salário. É isso. Para finalizar, Bismarck, o que você tem a dizer para quem deseja ser policial um dia? É aquilo que eu sempre falo, né? Você tem um objetivo, você tem um sonho, corra atrás do seu sonho. Eu sempre tentei não fazer de um trampolim o cargo que eu tô, e sim uma escada. Passar degrau por degrau, errei muito, aprendo todo dia, tento melhorar cada dia. Fiz muita coisa que não aparece, só quem é policial sabe. Eu já dei dinheiro para as pessoas pegar um táxi, já pedi Uber do meu celular, já paguei pastel a um casal que foi roubado e estava sem grana para voltar para casa e com fome. Então, esse é o trabalho policial que muitas das vezes não aparece. Agora, se você escorregar 1 minuto, você vai responder na corregedoria. Eu falo que o cara que entra para a polícia ele precisa entender uma coisa. Você está num campo minado. Você entra para a polícia e se apresenta um campo minado na tua frente. Cada mina dessa significa uma dificuldade que você vai ter na carreira policial. Se você conseguir cruzar esse campo minado sem pisar em uma mina e explodir, você consegue sua aposentadoria no final. Então, cada mina dessa é uma parte reclamando de você, uma mina é o criminoso que você vai encontrar na rua, uma mina é um atendimento errado que você fez, ou que alguém reclamou que você vai responder na corregedoria. E uma outra mina é um problema que você teve, que você vai ser preso. Então você precisa desviar dessa mina, evitar pisar e explodir, chegar até o final. Esse é o trabalho policial. Tem que saber onde você está entrando. Mas é uma carreira boa, uma carreira importante, pode melhorar muito, mas eu acredito que vale a pena tanto você vir para a carreira policial e seguir uma carreira, ou você tentar um outro concurso que você queira. Vale a pena. Muita gente reclama e fala mal, e aí fica estacionado no mesmo local que está durante anos. E aí você vai ver que o cara não construiu nada, o cara não tem nada, mas ele não fez um concurso para a polícia. Eu não estou falando de parte financeira, que isso é bobeira. Estou falando do cara que continuou infeliz. E se ele tivesse na polícia, ele tinha comprado a casa dele, ele tinha comprado o carro dele, ele teria feito um passeio, teria feito uma viagem, teria estudado, teria dado uma condição de vida melhor para ele e para a família dele. Então, assim,
Vai fazer a prova, faça. Não vai fazer, entenda onde você vai ficar, onde é o seu limite. É isso. Bismarck, obrigado. Obrigado Obrigado pela presença aqui no Café com a Polícia. Para quem quer te encontrar nas redes sociais, teu Instagram como é que é? @ né, prof.bismarckmartins. Só mandar mensagem lá, respondo todo mundo que eu consigo. Sempre estou ajudando os seguidores, é bem legal essa interação. Show de bola. Pessoal, então vai lá, segue, eu vou deixar o @ aqui embaixo também para facilitar você quiser mandar uma mensagem para ele, trocar uma ideia, tirar dúvidas sobre a carreira aqui na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Manda uma mensagem lá pro Bismarck, beleza? Obrigado, Bismarck, mais uma vez. Obrigado. Você que assistiu até aqui, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, vim até aqui o que você achou da entrevista e se inscreve no canal se não é inscrito, beleza? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau, até a próxima.